A paz do Senhor, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. É muito bom tê-los aqui no canal Dicas e Perguntas de Ouro para aulas da EBD CPAD. Quem são os judaizantes infiltrados na igreja e o que eles defendem em relação à salvação em Cristo? Você conhece algum judaizante enrustido em sua igreja? Sabe o que eles adicionam além da fé e da graça de Deus para que sejamos salvos? Vamos para mais uma resposta explicativa aqui do canal. Lembrando de antemão que somos cristãos e não uma continuidade da religião judaica. Os judaizantes eram indivíduos, muitas vezes de origem judaica, que se infiltravam na igreja cristã do primeiro século, com o objetivo de ensinar que a salvação em Cristo não era suficiente por si só. Eles defendiam que, além da fé em Jesus, era necessário observar os preceitos da lei mosaica, como a circuncisão, as festas judaicas e as leis alimentares, para alcançar a salvação. Quem eram eles? Vamos entender um pouco do contexto. Muitos dos primeiros cristãos eram judeus que haviam abraçado Jesus como Messias prometido. Alguns, no entanto, tinham dificuldade em separar a prática da fé em Cristo da observância da lei mosaica, algo profundamente enraizado em sua cultura e religião. E qual era a atuação deles na igreja? Os judaizantes entravam nas igrejas para ensinar que os gentios convertidos, que eram os não-judeus, precisavam seguir as práticas da lei de Moisés para serem salvos. Eles alegavam que a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, não era suficiente sem a observância da lei. E o que esses judaizantes defendiam em relação à salvação? Eles defendiam uma combinação de fé e obras da lei. Eles ensinavam que a fé em Jesus era necessária, mas que cumprir a lei de Moisés também era essencial. Em particular, exigiam a circuncisão como sinal de aliança com Deus, além de outras práticas legais. A doutrina errônea sobre a graça. Eles negavam que a salvação fosse exclusivamente pela graça, mediante a fé, conforme nos ensina Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ao fazer isso, colocavam um peso legalista sobre os cristãos, desviando o foco do sacrifício de Cristo como único meio de redenção. E por causa dessas distorções, houve o confronto com os apóstolos. Os apóstolos, especialmente Paulo, combateram fortemente os ensinamentos dos judaizantes. Alguns exemplos nós encontramos, no Concílio de Jerusalém, Concílio de Jerusalém, na Carta aos Gálatas, na Carta aos Filipenses, no Concílio em Jerusalém, em Atos, capítulo 15, que vamos gravar no próximo vídeo, falando da resolução desse primeiro concílio da igreja. Nós encontramos, durante o debate sobre a circuncisão, os apóstolos decidindo que os gentios não eram obrigados a observar a lei de Moisés para serem salvos. E que a salvação, naquele momento, foi reafirmada como sendo pela graça, tanto para judeus quanto para gentios. Já na carta aos Gálatas, Paulo escreveu para combater diretamente os judaizantes que haviam influenciado a igreja na Galácia. Ele afirmou que a justificação vem pela fé e não pelas obras da lei.
conforme está registrado em Gálatas 2, verso 16, que diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo, nessa carta, advertiu que tentar buscar a salvação pela lei era anular a graça de Deus. Também em Gálatas 2, verso 21, está escrito assim, ó: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E na carta aos Filipenses, encontramos o seguinte: Paulo chamou os judaizantes de cães e falsos obreiros. Filipenses 3, verso 2 e 3, está escrito: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ele testemunhou que a verdadeira salvação não vem pela carne ou pela lei, mas por meio da justiça que vem de Deus pela fé em Cristo. E qual a relevância atual? Hoje, o espírito dos judaizantes ainda podem ser encontrados em grupos ou ensinos que misturam lei e graça. Insistem que, além da fé em Jesus, é necessário guardar aspectos da lei mosaica, como a guarda do sábado, a circuncisão ou dietas específicas para ser aceito por Deus. Também, dentro desse mesmo conceito, além de misturarem lei e graça, encontramos o legalismo religioso. Pregam um cristianismo baseado em regras humanas e tradições que obscurecem a simplicidade do Evangelho da Graça. Bom, em resumo, nós podemos dizer que Cristo é suficiente. Jesus cumpriu a lei e se tornou o único meio de salvação. Mateus 5, verso 17, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. No Evangelho de João 14, verso 6, está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Salvação é única e exclusivamente pela graça. Não é por obras, mas pela fé em Cristo. Nós encontramos em Romanos 3, verso 28, assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Efésios 2, verso 8 e 9, e aqui vamos mencionar esse texto novamente, está registrado: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós temos em Cristo Jesus uma nova aliança. O Evangelho de Cristo substituiu a antiga aliança, libertando os crentes do jugo da lei. Em Hebreus 8, verso 13, está registrado: dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E aqui está um breve e rápido resumo sobre essa prática, esse ensino que tem se infiltrado nas igrejas,
tentando desvirtuar o verdadeiro e puro Evangelho de Cristo. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando todos os professores, juntamente com seus alunos, em nome de Jesus. Amém.